6h31 em Feira de Santana, 7h31. Pois é, a gente conversa agora com o ex-ministro da Educação, ex-governador do Distrito Federal, senador Cristóvão Buarque. E hoje a gente vai falar sobre obra literária dele, né? Ele está lançando Jogados ao Mar, uma ficção sobre crianças que abandonam a escola e desaparecem na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Senador, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente, de falar um pouco sobre o seu livro. E eu queria começar falando justamente sobre isso, né? O que é que motivou o senhor a escrever esse livro, Jogados ao Mar? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esta obra. Um ótimo dia, satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, todos que fazem a rádio. Dizer da satisfação de estar conversando sobre qualquer assunto que vocês quiserem, principalmente sobre esse novo livro. Eu já fiz ficção algum tempo atrás, mas a vida política terminou me levando para escrever, quando eu escrevi ensaios. Agora eu voltei porque eu creio que é uma maneira melhor de me comunicar. Como é que eu consigo denunciar a tragédia que é uma pessoa abandonar a escola antes de terminar uma educação de base com qualidade? Coisa que acontece com milhões e milhões de brasileiros. Como denunciar isso? Eu usei a metáfora de que abandonar a escola é como ser jogado ao mar. A pessoa fica se asfixiando, fica náufraga, porque tem dificuldade de dispor do que é necessário para buscar o seu caminho na vida e para servir melhor ao país. Então eu fiz essa narrativa de um repórter procurando saber o que está acontecendo com crianças que desaparecem, abandonam a escola, ficam nas ruas, e alguns abandonam a escola e a própria família e vão embora. Este drama do livro. Agora, ao longo do livro tem diversas histórias de pessoas que tentaram evitar o naufrágio de formas diferentes. E tem a reação de pessoas quando se coloca a ideia de que esse país precisa ter uma escola de máxima qualidade e a mesma qualidade dependente da renda ou do endereço da família. Um sistema único, nacional, público de educação. Este é um livro pequeno que eu lancei e que vem debatendo em escolas. Quando me convido, eu vou na escola e debato o livro com os alunos. Bom, e é interessante essa comparação que o senhor fala, né, da questão da evasão escolar, como jogados ao mar. Eu queria que o senhor falasse, né, o senhor tem uma experiência larga nesta área da educação, foi ministro da educação, o quanto que o senhor enxerga disso ser um desafio ainda no Brasil, a questão da evasão escolar, ex-governador, ex-ministro, senador Cristóvão Buarque. Quando eu comecei o governo do Distrito Federal, eu criei aquela proposta na época chamada de Bolsa Escola, e terminou virando Bolsa Família e Projeto Brasil, que era pagar a família para que a criança estudasse. Porque a grande causa da evasão escolar era a pobreza. A pobreza que fazia com que as crianças tenham que abandonar a escola para trabalhar. Então, naquela época, eu ainda, reitor da universidade, antes mesmo de ser candidato a governador, antes mesmo de entrar na política, formulei essa ideia. Se a criança deixa a escola porque é pobre e tem que trabalhar, vamos pagar a mãe com a condição que a criança não trabalhe, porque não precisa trabalhar mais. E a Bolsa Escola serviu bastante. Quando se transformou em Bolsa Família, perdeu a característica educacional, porque o próprio nome, Bolsa Escola, a mãe recebe dizendo, eu recebo porque meu filho vai na escola.
Família, ela diz, eu recebo porque minha família é pobre, perde o sentido educacional. Depois diminuiu muito a cobrança da frequência quando o programa, que era executado no Ministério da Educação, passou a ser executado pelo Ministério que faz a assistência social. E terceiro, quando o Ministério paga-se a Bolsa Família a todas as pessoas que precisam, o que é muito bom do ponto de vista assistencial. E não apenas a quem tem, quem está na idade escolar. Quando era Bolsa Escola, se pagava a quem precisa para estudar. Os pobres, os velhos, pessoas com portador de deficiência recebiam outras ajudas, não a Bolsa Escola. Agora tudo junto. Isso melhorou a gestão, digamos, mas piorou a característica. Então a primeira coisa na educação, da evasão, é a pobreza. Com a Bolsa, isso desapareceria. A segunda causa, e essa continua muito forte, é que a escola não agarra a criança. A escola não é agradável para a criança. A escola não é divertida para a criança. E ainda pior, a criança não percebe que a escola lhe dará um futuro melhor. Ela não entende por que, estando na escola, vai ter um futuro melhor. Então, essas duas causas, a pobreza e a falta de perspectiva que a escola oferece às crianças e o fato de não ser agradável, divertida, prazerosa, é que leva 50% apenas das nossas crianças não concluírem o ensino médio. É um índice arrasador. Não tem como o país ter futuro quando metade das crianças terminam o ensino médio. E eu diria mais, dessas que terminam, no máximo a metade delas tem um ensino médio razoavelmente de qualidade. Sai do curso falando um idioma mais, por exemplo, que é fundamental no mundo de hoje. Sabendo bem português, conhecendo as bases da ciência, podendo fazer um concurso para entrar numa universidade de qualidade, para fazer um curso bom, dispor de um ofício. Todo mundo deveria sair do ensino médio, que é o fim da educação de base, a conclusão, com um ofício, para nem precisar ir para a universidade se achar que a sua vocação não é a universidade. É um ofício que lhe dê uma boa renda, que lhe dê emprego. Então, respondendo à sua pergunta, a evasão vem sobretudo da pobreza, da má qualidade da educação para ser lúdica, agradável, e também para que o aluno saiba, olha, o sacrifício de ficar aqui na escola vai me levar a uma vida melhor. A escola não passa isso. E como reverter esse quadro, senador? O senhor falou dessa questão da própria Bolsa Família ter meio que vindo a tirar essa cobrança, né, da frequência escolar, e que tem origem no Bolsa Escola, de fato criado pelo senhor. Como reverter esse quadro da educação no Brasil, né? Da escola ser de fato mais atrativa para os jovens, de fato o Bolsa Família ou qualquer sistema que tenha de incentivo à frequência escolar, de fato volte a cobrar essa frequência escolar, mas sobretudo como melhorar a educação no Brasil. E aí já estendendo, como é que o senhor entende hoje a qualidade da educação no Brasil? Ótima pergunta. Já valeu a pena, mesmo que não houvesse outras razões que eu gosto de falar em entrevistas, falar de rádio, essa é especial. O que fazer? O Brasil tem 180 mil escolas, mais ou menos. As escolas caras, em geral, o aluno fica até o final, porque o menino e a menina precisam trabalhar, a família tem dinheiro, e porque a escola é boa, agradável, e passa a ideia de que vai ajudar a melhorar na vida quando adulto. Então, nós temos que fazer com que as escolas públicas sejam tão boas quanto as melhores escolas privadas. Aí tem gente vindo dizendo, isso é impossível. É assim na maioria dos países. Mas aí, além disto, dessas 180 mil escolas, o Brasil tem pelo menos 520
públicas, que são assim, são as escolas públicas federais, e deve ter mais umas 1.200 escolas públicas municipais muito boas. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que se precisa? Precisa que espalhar pelo Brasil as escolas públicas de qualidade, que já existem algumas poucas. Eu não vejo outra maneira de fazer isso. E quando eu fui apresentado, vocês disseram que eu dedico a vida a isso, da educação, eu hoje não faço outra coisa, a não ser tentar passar a ideia de que o Brasil precisa federalizar as escolas do Brasil. O governo federal, nacional, tem a responsabilidade de implantar escolas de qualidade pelo país. Hoje, o presidente da República, não só o atual, porque ele diz, esse negócio de menina na escola é coisa do prefeito, ensino médio do governador. Eu vou cuidar das universidades e das escolas técnicas, que são boas. Todo mundo quer uma escola técnica federal na sua cidade. Por que os prefeitos não querem que o sistema inteiro da cidade seja federal? Passar a carreira do professor, que hoje é municipal, passou uma carreira federal. Como é a carreira dos professores do Colégio Pedro II, das escolas de aplicação, das escolas técnicas, todos os prédios com qualidade federal. Quando a gente teve aqui a Copa do Mundo, todo mundo dizia, esse estádio vai ter padrão FIFA. E quem diz essa escola vai ter padrão federal brasileiro. E aí, para que fazer essa escola agradável. Aí já se sabe como ter um currículo agradável. Além disso, hoje a criança quer estudar em meios digitais. Veja esse debate sobre telefone na escola, celular. Tem que parar de usar celular na sala de aula. O menino se divertir, comunicar-se com o exterior na sala de aula. Não, tem que ser proibido. Mas temos que usar o telefone como meio de comunicação, como o quadro negro da modernidade. Para isso, o prefeito tem que estar preparado. Para isso, o telefone tem que ser usado com esse destino, de ferramenta pedagógica. Então, resumindo, fica faltando uma coisinha só que eu vou colocar. Resumindo, responder a sua pergunta. Federalizar a educação de base é o que a gente precisa para fazer com que as escolas sejam boas e iguais, de uma cidade para outra. É impossível ter um sistema, ter escola igual em uma cidadezinha pequena, pobre, como Pernambuco, por exemplo, e uma cidade rica, lá de São Paulo. Até pode ter uma escola. Hoje, algumas das melhores escolas do Brasil públicas estão no Piauí, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, mas aí uma, duas, três. Tem que ser todas. E o que eu defendo é que o governo federal adote não por unidade escolar, uma escola aqui, outra ali, mas cidades inteiras. O governo federal diz essa cidade que a população quiser, que o prefeito estiver de acordo, não pode obrigar. Essa cidade vai ter suas escolas, seu sistema federalizado. Isso nos faz de repente. Não há recursos para isso, não é só financeiro. É professor, equipamentos. Isso a gente faz uma estratégia. Vai precisar de 2, 3, talvez até 4 presidentes, 4 governos. Mas eu acho que o presidente Lula deveria ter começado isso. Ainda dá tempo, tem 1 ano, tem 2 anos de governo, dá para fazer em 50 cidades isso. E seria a marca dele. Porque o CIEPS, o horário integral, não é marca do Lula. Isso já tem prefeitos, governadores, que já fizeram no passado e estão fazendo. Mas criar um programa de cidades com educação padrão federal seria a grande marca dele, mesmo que precisasse apenas de 50, 100 municípios. A outra coisa é, de fato, a Bolsa Família voltar a ser Bolsa Escola, administrada pelo Ministério da Educação, com o compromisso de frequência e qualificação. Agora, para isso, precisa de agora preliminar, que eu falo e depois
termina para ouvir outras perguntas se ainda lembra. Para isso, o Brasil precisa ter um Ministério da Educação de Base. O MEC, eu estive lá por um ano apenas, é verdade. O MEC é um Ministério de Ensino Superior e das escolas técnicas. O ministro da Educação não se sente responsável quando começa uma greve de educação de base no município. Ele diz que isso é problema do prefeito. O ministro não se preocupa quando os indicadores mostram a tragédia da qualidade da educação de base. Isso é um problema do município para o MEC. Tem que ter um ministro cuja preocupação diária, constante, permanente, seja com os 50 milhões de meninos e meninas em idade escolar do Brasil, com as 180 mil escolas do Brasil. Sabe, tem um Ministério da Educação de Base, para que o presidente seja comprometido com a educação de base e não, tanto como é, e temos que reconhecer, com aumentar o número de universitários. O Brasil conseguiu multiplicar por 5 o número de universitários nos últimos 30 anos. É uma coisa boa, mas está fracassando, porque não aumentamos o número dos que terminam o ensino médio e nem a qualidade. Veja bem, aumentamos 5 vezes os que terminam os 500 universidades. E aumentamos apenas 2 vezes os 30 anos últimos, aumentamos 2 vezes o número dos que terminam a educação de base, o ensino médio. E desses 2 vezes mais que terminam, não melhoramos a qualidade. O que acontece? O ensino superior, que aumentou tanto o número de alunos, que é uma boa coisa, está em qualidade muito deficiente. E um aluno que entra na universidade sem ter a educação de base de qualidade não consegue acompanhar o curso. Ou o curso superior se adapta à fragilidade do aluno que entra nele. E aí só tem de superior o nome e o diploma quando recebe. Mas é um diploma que não reflete conhecimento de qualidade. Então, respondendo a você de maneira simples, a única forma de pagar realmente uma bolsa para que os alunos pobres estudem é criar um sistema nacional, público, único, na qualidade, para a educação de base. Isso pode ser feito ao longo de algum tempo, se o governo federal desejar. Senador, o senhor acredita que essa federalização da educação, né, que o senhor propõe, pode ser um caminho também para valorizar a classe dos professores? Porque, veja bem, a gente tem no professor, e aí a minha opinião, a profissão mais nobre que existe, né? Até tempo atrás a gente teve campanha publicitária nesse sentido, que todo mundo passou por um professor, todo bom começo tem um bom professor, e é de fato assim, todo mundo que sabe muito aprendeu com muitos professores dentro dessa caminhada, mas é uma reclamação cada vez mais frequente do professor, a baixa valorização da classe, a ponto de que a gente fica preocupado em relação à formação de novos professores, porque para os jovens vai se tornando cada vez menos atrativo ser professor, se tornar professor, já que é uma profissão que quem está exercendo sempre tem reclamado da falta de valorização. Essa federalização que o senhor propõe, ela pode ser um caminho também para passar a valorizar mais essa classe? Eu não vejo outro caminho para valorizar todos os professores do Brasil, a não ser a federalização. Você pode ter um prefeito que decida gastar tudo que tem para pagar bem ao professor. Mas é um prefeito aqui, outro ali, aí vem outro prefeito, muda. E a maior parte dos prefeitos do Brasil não tem condições de pagar um bom salário para os professores. Eu fui o criador do piso nacional de salário dos professores. É uma lei sancionada pelo presidente Lula, pelo então ministro da Educação Haddad, mas foi uma lei de minha autoria a partir do Senado. Essa lei, que paga um salário mínimo que não é o que deveria, ainda é baixo, desde que eu coloquei era baixo sim, senão nem aprovaria, mas tem prefeito que não consegue pagar. Por isso que quando eu coloquei a lei do piso, eu coloquei uma outra lei,
que dizia: o piso nacional do professor será pago pelo governo federal. O prefeito poderá pagar um salário adicional a este. Esta segunda lei nem foi debatida no Senado. Mas nem que tivesse sido, ela não ia trazer o que é preciso. É preciso não só um piso, é preciso uma carreira nacional, que na verdade já existe para cerca de 520 escolas. É preciso fazer. Agora, por que isso traria a qualidade, a respeitabilidade, a valorização do professor? Eu acho muito bom quando vocês fizeram uma campanha pela valorização. Mas a valorização só com palavras, só lembrando a importância. Um desses dias eu encontrei em Recife a minha alfabetizadora. Eu tinha 5, ela tinha 20 anos. Hoje eu tenho 80, ela tem 95. E é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho imenso. Mas isso não é a valorização em si. A valorização virá quando o professor, primeiro, foi selecionado num concurso nacional, como é o funcionário do Banco do Brasil, respeitado, e de outras instituições. Segundo, o professor tiver um salário federal, um salário pago pelo governo federal na altura que é preciso para se comparar com os outros profissionais do setor público. Todos ganham mais do que o professor. Terceiro, que o professor trabalhe num ambiente de qualidade. O Brasil até hoje tem 20 mil escolas sem água e energia elétrica. Tem que ter a qualidade que tem as boas escolas privadas e as boas entidades públicas. Veja bem, você vai em qualquer município do Brasil, entra no Banco do Brasil, está em ar-condicionado, os equipamentos mais modernos, não tem goteira, não falta luz, o banheiro é limpo. Aí você atravessa a rua e entra na escola e você vai ver a diferença. Porque o Banco do Brasil tem um padrão nacional e as escolas não têm um padrão nacional e de qualidade. Quando tiver esse padrão, eu tenho certeza que o professor será valorizado pela maneira como foi selecionado, pelo nível do seu salário. Isso é importante, isso não é bastante, não é suficiente, mas é fundamental. E terceiro, pelas condições de trabalho em que ele exerça sua profissão. E isso eu não vejo como conseguir para todas as escolas brasileiras, se não for através da adoção do sistema escolar brasileiro pelo governo federal, que às vezes eu chamo, e muitos não gostam, porque é uma palavra que fica parecendo centralização, a federalização da educação. Claro que deixando a gestão do dia a dia para a própria escola, isso é possível, já se faz isso com as universidades, e dando plena liberdade ao professor dentro da sala de aula. O professor não tem que ser controlado pelo governo federal. Ele tem que ser avaliado, o resultado dele, como a gente já faz com o IDEB, com o Enem, inclusive, que foi um exame para avaliar. Aí virou o exame para escolher se entra na universidade. Nós damos tão pouca importância à educação de base, que inclui o ensino médio, que o Enem, que era para avaliar como andava o ensino médio, se transformou no exame para ingressar na universidade. E ninguém mais lembra de usar como avaliador de como anda aquela escola. Só usa para saber se ajudou ou não o filho a entrar na escola. Sua pergunta eu respondo sim. Maneira de valorizar o professor que eu vejo melhor, que é através de salário, de condições de trabalho, de processo de seleção, é federalizando. Até porque se um prefeito quiser fazer isso que eu estou dizendo e tiver recursos, vai ficar só na cidade dele. E não basta prestigiar o professor de uma escola, de uma cidade, tem que ser do Brasil inteiro. A gente tem sistema de energia, a gente tem sistema. Por que a gente não tem sistema de educação de base? A gente tem um sistema de universidade, de educação de base, e não tem um sistema nacional. Eu estava vendo aí essas coisas sobre essa tragédia lá em São Paulo com a energia. Todo mundo fala na Agência Nacional da Energia, o tempo todo. O presidente da República foi acusado pelo prefeito de São Paulo de ser o culpado da queda
da energia porque caíram as árvores, porque o presidente, porque a agência é nacional. Embora nem seja o presidente que nomeia o presidente da agência. O que é que nem pensa em ter uma agência nacional da criança e do adolescente? Porque energia é nacional, estrada é nacional, portos é nacional, aeroportos é nacional. E educação de base não é nacional. Por quê? Não há razão que justifique isso, a não ser uma tradição que a gente tem que quebrar. Tem que ter uma agência nacional para a proteção da criança e do adolescente, com uma cadeira junto ao presidente da República. E tem que ter um Ministério da Educação de Base. E tem que ter um sistema nacional público. Quando eu digo público, até eu quero dizer, não tem que ser necessariamente estatal. Pode ser uma escola privada, mas dentro do sistema público. Ou seja, quem vai pagar a mensalidade é o governo, não é o pai. O gerente, dono da escola, vai ter que seguir regras nacionais. Pode ter a sua taxa de administração, o seu lucro. Como acontece com as empresas de ônibus. O sistema de transporte urbano, ele é público, mas as empresas são privadas. Então a gente pode ter até escolas privadas, mas dentro do sistema público. Isso é preciso, é necessário, e se não fizermos, a gente vai continuar daqui a 50 anos reclamando de que a educação não vai bem e de que o professor não é prestigiado. Senador, eu quero agradecer esse papo, muito bom poder falar com o senhor, aprofundar essa discussão a respeito do ensino no Brasil, né, da educação no Brasil. É um momento realmente muito importante, muito bom falar sobre isso com o senhor. E eu quero encerrar falando sobre como encontrar o seu livro. Eu já dei uma pesquisada rápida aqui, Jogados ao Mar está em todas as plataformas, né, de vendas online e livrarias físicas também, né? Então é de fácil acesso o livro Jogados ao Mar que o senhor está lançando, né? E eu posso usar esse livro para uma coisa, para encontrar vocês pessoalmente, para conversar isso em alguma escola aí, conversar com pessoas, ouvir o secretário municipal para saber o que é que ele pensa da federalização, porque muitas vezes eles acham que é contra eles. Então, a melhor maneira de achar o livro é me convidar para fazer um lançamento aí, que eu teria o maior prazer de ir. Mas seria uma maravilha mesmo, seria muito bom poder ter esse papo presencial, né? Vamos fomentar essa ideia aí, porque vai ser muito legal mesmo poder discutir isso, quem sabe até em ambiente escolar, como o senhor falou, né? Com secretários de educação dos municípios, Secretaria de Educação do Estado, realmente seria importante demais. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu, senador? Muito obrigado por essa entrevista. O prazer foi meu, eu que agradeço, e você tem o meu número de telefone. Ligue quando quiser conversar. Grande abraço para você e todos os ouvintes. Maravilha, conversamos então com o senador, ex-governador do Distrito Federal, ex-ministro de Educação, Cristóvão Buarque, que está lançando o livro Jogados ao Mar.